E aí, gurias, vamos lá, vamos falar sobre a ordenha de colostro pré-natal. Muitas não devem nem ter escutado falar, né? Porque é um tema novo por aqui. Talvez algumas andaram pesquisando, né? E se depararam com esse assunto. E por isso que eu quis trazer aqui para vocês, porque lá fora, né, em outros países, já tem estudos falando sobre a ordenha de colostro na gestação, né, para que se utiliza, por que se ordenha, né, leite de colostro antes do bebezinho nascer, então, e às vezes as coisas podem ficar confusas, né, para vocês, então por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui tão, para nós aqui do Brasil, novo, né, mas tem estudos científicos já tratando desse assunto, tá? E antes que vire aí, né, algo de conduta geral, que todas as gestantes comecem a se enlouquecer. Meu Deus, eu tenho que ordenhar leite agora antes do bebezinho nascer, né? Não, então por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês, tá? Para quem é nova aqui, seja bem-vinda. Fico muito feliz que vocês estão aqui comigo num domingo de feriadão, tá? Deixa eu me apresentar para quem é nova por aqui. Eu sou a Rosane Baldiceira. Eu sou nutricionista e consultora internacional em amamentação. Eu sou consultora em lactação certificada pelo IBLCE, que é um órgão, o único órgão internacional, e ele confere, né, uma certificação aos profissionais que trabalham com consultoria em amamentação no mundo todo. Há 17 anos eu trabalho ajudando mães e bebês, famílias, né, com amamentação. Trabalhei 11 anos na área hospitalar, dentro do banco de leite, de maternidades de Porto Alegre, que é a minha cidade aqui natal, onde eu nasci, onde eu moro já há 41 anos. E desde 2009, então, também atuando como consultora em amamentação na prática clínica privada. E em 2011 eu saí da área hospitalar, então, para atuar somente na prática clínica privada de consultoria em amamentação. Então, já tenho aí uma longa caminhada. Além disso, né, sou mestre em saúde da criança aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha linha de pesquisa no mestrado foi aleitamento materno, sou especialista em nutrição clínica, sou membro da ILCA, que é a Associação Internacional dos Consultores em Lactação, e estou aqui, então, para ensinar vocês mais uma aula sobre, né, colostro no pré-natal. Meninas, fiquem à vontade, tá, para colocarem suas dúvidas aqui, ó, nessa caixinha, tá? Tem um pontinho de interrogação ali, né? Clica ali, conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão colocando aí, que depois, no final, eu vou reservar, prometo, porque na última live eu falei muito, porque era um tema super extenso e não deu tempo de responder e o Instagram me corta aqui em 1 hora, né? Então eu vou me programar para não deixar de responder as perguntas de vocês hoje, certo? A Ledoula, sou nova por aqui. Obrigada, Ali. Tem, além de gestantes e mamães que me acompanham, eu tenho colegas aqui, né, de trabalho também, que me acompanham e que aprendem também, né, com a minha experiência aí de 17 anos, que não é pouco tempo de trabalho, né, eu também fui pioneira aqui em Porto Alegre, né, fui a primeira consultora em amamentação aqui na região sul a trabalhar nessa área de atuação, da qual me orgulho muito, né, e hoje já tem várias colegas também atuando na consultoria. Eu sou Pia, aqui de Porto Alegre. Então, meninas, vamos lá, tá? Fiz meu roteirinho clássico para a nossa live de hoje. Deixa eu só me achar aqui. Eu tenho um caderninho, ó. E não sei se todas sabem que nas quintas-feiras eu faço a live SOS da amamentação, né? Onde eu ajudo mães de forma online, gratuita. Faço uma consultoria online para as mães que estão com dificuldades, tá? Minhas lives fixas são na quinta, às 21h30 e no domingo. Na quinta é a live SOS da amamentação e no domingo, né, então a live aula, tá? Bom, muito bem. O que é, então, a extração de colostro no pré-natal, tá?
ela é uma técnica, então, né, que consiste em extrair o colostro já durante a gestação. Como assim, Rosane? Tem leite já na gestação, né? Como é que a gente faz essa extração, se, né? Só tem leite depois que o bebê nasce, né? Então, as glândulas de vocês durante a gestação, né? As mamas, elas terminam o seu pleno desenvolvimento durante a gestação. Tá? Então, a gente tem mamas até a gente gestar e amamentar subdesenvolvidas, né? Elas só têm o seu completo desenvolvimento durante a gestação, né? E a amamentação. E na gestação a gente tem a proliferação dos ductos, né? E o desenvolvimento das glândulas, e elas atingem a maturidade. E já na 16ª semana, as glândulas de vocês aí, mamárias, 16ª semana de gestação, elas começam já a ter, né, atividade secretora. O que é isso, né? As glândulas começam a já fazer, né, a secreção, a produção de colostro, a partir da 16ª semana, tá? Tem gestantes que percebem mais para o final da gestação saída espontânea de colostro, tá? E tem gestantes que não percebem nada. Isso não determina, tá, a quantidade de leite que vai ser produzido depois que o bebezinho nascer. Não quer dizer que a gestante que está vendo o colostro sair na gestação vai ter mais leite do que aquela gestante que não viu o seu leitinho sair, tá, meninas? Não surtem, certo? Porque tem muita gestante, não tô vendo sair colostro, começa a apertar, né, desesperada. Então não tem, né, não precisam vocês, gestantes, ficar apertando a mama de vocês para ver se tem ou não colostro, tá? E nem surtar se não tá saindo. Mas essa é a fisiologia. A partir da 16ª semana, as glândulas de vocês começam a, né, desempenhar um papel secretor de produção de colostro, tá? E a ordenha, então, na gestação de colostro, consiste em, a partir da 36ª semana, fazer a extração manual do colostro que está dentro das glândulas, tá? Por que então que essa técnica, ela é estudada, já tem artigos científicos, né, sobre essa técnica e comprovando o benefício dessa técnica para determinados bebês, determinadas duplas, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Existem grupos, né, de risco, que podem... grupos de risco não, tá? Existem grupos de bebês que podem receber complemento, né, que vão precisar, possivelmente, receber complementação, né, suplementação de forma artificial, já nos primeiros dias do pós-parto. São os bebês de grupo de risco, tá? E para esses bebês de grupo de risco, então, são esses bebês que, por exemplo, podem, né, não conseguirem mamar adequadamente lá na maternidade ainda, né, nas primeiras 24, 48 horas, 36 horas após o parto, e bebês que têm também um risco, né, de hipoglicemia, tá? Então, para esse grupo de risco, que potencialmente, né, poderiam precisar de suplementação com fórmulas artificiais, o colostro, né, ordenhado durante a gestação, faria esse papel de suplementação, né? Então, esse bebezinho não precisaria receber a fórmula e sim receberia o colostro que a gestante ordenhou, né, durante a gestação, ali no final, né, a partir da 36ª semana, tá? Então, essa técnica, né, a gente garante que o bebezinho, que é do grupo de risco, que eu já vou falar para vocês, né, receba o colostro da mãe como complemento e não a fórmula. Isso que é o mais legal de fazer, né, essa técnica de ordenha de colostro durante a gestação. Porque sabidamente a gente tem, né, grupos de risco para complementação já dentro da maternidade. Eu não estou falando aqui, né, daquelas complementações desnecessárias, que a gente sabe que acontece assim, o bebê chorou, aí a mãe se desesperou, né, porque bebezinho recém-nascido chora,
Ou tá lá na segunda noite, né, que é bem crítica, segunda, terceira noite, o bebezinho dá um clique que nasceu, vira a chave, aí o bebezinho não se acalma com colo, com nada, a mãe dá o peito, não se acalma, né, acontece uma pane no sistema do bebezinho. E para essa pane, né, a maioria das vezes, a equipe de enfermagem chega lá e oferece o complemento de forma desnecessária, sem necessidade, né, bastando apenas acalmar essa família, né, de que é um comportamento do bebê, né, que é um bebê que está saindo do útero, está estranhando tudo fora, né, está aprendendo a mamar também, então a maior parte das complementações dentro da maternidade ainda são de forma desnecessária, né, por um simples choro do bebê. Aqui em Porto Alegre acontece muito, eu sei que é relato de muitas maternidades aí do Brasil inteiro. O bebê chorou, a mãe se desesperou, a enfermagem já, será que não é fome? Vamos dar um complemento. Ai, tu não quer dar um complementozinho, mamãe, né? Então deixa a mãe mais insegura ainda, tá? Então não tô falando para ordenhar colostro para prevenir para evitar esse tipo de complementação, porque é uma complementação desnecessária. Agora a gente sabe que existem complementações, tá? Lá dentro da maternidade que são muito necessárias, certo? A gente tem já bem estabelecido o papel do colostro, a sua importância para o bebezinho, né? Esse bebezinho que vai nascer e já chega mamando colostro, ele recebe assim uma carga alta, né, de imunidade. Por quê, né? Porque o colostro é riquíssimo em imunoglobulinas, tá? Imunoglobulinas são os anticorpos, né? E o colostro ele é riquíssimo em imunoglobulinas, tá? Que é a primeira vacina do bebê, certo? Além disso, né, o colostro ele coloniza o intestino do bebê, tá? Com bactérias do bem, né? As bactérias que protegem todo essa flora, né, bacteriana intestinal. E a gente sabe que bactérias do bem, né, em todo esse intestino, porque é um intestino, né, virgem, né, que vem lá da barriga da mãe só com líquido amniótico. Quando vem aqui fora, então, né, o bebezinho passa a ter contato com todo tipo de bactérias, né. E o colostro, então, né, tem vários componentes aí, né, que fazem essa colonização, que alimentam, né, o intestino de bactérias do bebê. Isso faz uma, né, capa protetora e fortalece também a imunidade do bebê. A gente sabe que, né, intestino saudável com bactérias colonizado de bactérias do bem, a imunidade, a nossa também, né, e a do bebê, obviamente, fica muito mais forte, tá? Intestino saudável tem relação com imunidade, certo? Quanto mais saudável é o meu intestino, melhor a minha imunidade. Essa relação também já está bem estabelecida. Então, o colostro, ele faz, né, esses papéis. Primeiro, de dar uma carga, né, de imunidade para o bebezinho, através dos anticorpos, das imunoglobulinas, e colonização do intestino do bebê de bactérias boas, tá? Isso alimenta também o sistema imunológico. Então, essa importância, além de outros inúmeros benefícios do colostro, tá? Mas esses, assim, são aqueles que a gente, né, prioriza tanto que o bebezinho recém-nascido, né, mame na mãe, e o colostro, meninas, tá? Para quem é gestante, para quem já é mamãe, sabe, né? Mas que já são mamães, já sabem que o colostro, ele vem em pouca quantidade no pós-parto, são gotinhas mesmo, e o bebezinho nasce com o estômagozinho muito pequenininho, e esse volume de colostro atende a necessidade do bebê, desde que o meu bebê esteja mamando, né, com a pega certinha, sucção corretas, né, bem posicionado. E aí, o que acontece, tá? Tem alguns bebês que têm dificuldades no início da amamentação, certo? Lá já no hospital, tá? Ou também bebês que têm um risco, né, de manter a glicemia, que é o açúcar no sangue, tá? Porque o bebê tá na barriga da mãe, tá sendo alimentado 24 horas pelo cordão umbilical, né? Não tem fome, não tem sede. A glicemia, né, que é a taxa de açúcar no sangue,
tá sempre, ó, constante, né? Quando o bebê nasce, então ele precisa, obviamente, começar a mamar o colostro, né? Que já tá dentro da mama de vocês, tá? Ai, mas eu tenho medo porque eu vou fazer cesárea e eu não vou ter colostro, né? Eu acabei de falar que o colostro, ele, né, é secretado a partir da 16ª semana, né, de gestação. Então, se tranquilizem, porque quando o bebê nasce, ele começa a sugar e esse colostro que está lá dentro da glândula de vocês começa a ser liberado, tá? Mas tem bebês que então nascem e aí eles são mais sonolentos, né? Não demonstram sinais de fome muitas vezes, certo? Ou vão para o seio, fazem uma sucção pouco efetiva, não conseguem extrair um volume de leite, né? Então esses bebês, eles podem ter risco, né, de hipoglicemia, que é a queda no açúcar no sangue, né? Hipoglicemia, o bebezinho pode ter complicações cerebrais, né? Pode ter convulsão, a gente não pode deixar baixar o açúcar no sangue do bebezinho. Ninguém, né? A gente, se tem hipoglicemia, desmaia, certo? Então, determinados grupos de bebês, tá? Precisam ser monitorados quando nascem, tá? Então, para quem que essa técnica se aplica, certo? Primeiro, para mães com diabetes gestacional. Por quê, né? Mães que têm diabetes na gestação, o que acontece? O diabetes é o quê? O açúcar que fica elevado no sangue, né? A glicose fica aumentada. E aí o que acontece? Esse bebezinho da mãe com diabetes recebe mais glicose via placenta, né? Ou seja, ele está acostumado dentro do útero com uma taxa mais alta de glicose, né? E aí esse bebezinho tende a ser um bebezinho maior. A gente chama de bebês GIG, né? Grandes para a idade gestacional. Por quê? Porque é um bebezinho que recebeu muito açúcar, né? Ou seja, ele cresceu muito, né? Só que ele é um bebezinho que quando nasce, ele é grande, né? GIG, pode ser, tá? Não tô dizendo que toda a mãe com diabetes gestacional vai ter um bebê GIG, né? Grande para a idade gestacional, tá? Mas fato que os bebês de mãe com diabetes gestacional recebem doses maiores de glicose. Quando eles nascem, há uma queda muito brusca do açúcar deles no sangue. E aí é que entra o risco de hipoglicemia nos bebezinhos, filhos de mães diabéticas, tá? Então esse é um grupo de risco. A gestante que é diabética pode, né, é uma indicação de fazer ordenha de colostro na gestação para deixar o colostro ali caso o seu bebezinho tenha uma hipoglicemia aí esses bebezinhos são monitorados durante, né, a estadia lá no alojamento conjunto na maternidade, são monitorados, tem que picar lá o sanguinho e a cada tantas horas, né, a equipe vai dosando a quantidade de glicose no sangue do bebê. Esses bebês entram em protocolo, tá, de teste de glicemia. Por quê? Porque são bebês que têm, de fato, maior risco de hipoglicemia, certo? Então eles precisam ser monitorados. Como? Faz o piquezinho ali e tira o sanguinho, tá? E aí o que acontece? Se o bebezinho tá em hipoglicemia, né, pode-se ofertar o colostro da mãe, né, que a mãe tirou lá na maternidade, ao invés de receber fórmula. Mas é claro, sim, tem uma taxa, né, que é abaixo de 40 miligramas, né, de glicose por decilitro, que é a hipoglicemia. Mas, por exemplo, assim, entre 40 e 50 é risco, né? Não taxa. E aí a equipe de enfermagem bota o bebê para mamar. Né? Ao invés de ir complementar, primeiro é peito. Vai ali, bota para mamar, e aí depois de um tempo mede de novo. Se a glicemia diminuiu, aí entra com a suplementação, complementação. E se tem o colostro guardado, então esse bebezinho vai receber o colostro da mãe ao invés da fórmula, tá? Outro grupo também, né, são bebês com alterações, né, bebês que
sabidamente vão ter dificuldades em mamar, tá? Principalmente os bebezinhos com fenda labial e fenda palatina, né? Os bebês nascem, né, com um corte aqui, digamos, né, com o lábio abertinho, com uma fenda, e lá no palato com um buraco lá dentro, né? O que acontece? Esses bebês, eles não conseguem manter, primeiro, o vedamento labial, tá? Até um dos conteúdos que eu fiz hoje para o conteúdo que eu vou postando aí na semana, fora os vídeos, tem, né, conteúdo em cards, onde eu, né, coloco conteúdo escrito para vocês. Eu planejei um dos cards da próxima semana vai ser sobre os lábiozinhos, né, os famosos lábios de peixinho, tá? Qual é a importância dos lábios? Então, o lábio, ele serve para fazer o vedamento, tá? A lá da areola, para não entrar ar na mamada, certo? Além de, né, manter o vácuo intraoral. É papel do lábio, tá? Para ajudar, né, na manutenção do vácuo intraoral e também manter as pressões positivas e negativas que a língua exerce na hora da mamada, tá? É um jogo de pressões. A biomecânica da sucção é bem complexa, tá? Então, esses bebezinhos que nascem com essa fenda aqui, né, eles não conseguem manter esse vedamento labial na hora da mamada, e tem entrada de ar, eles não conseguem manter as pressões, o vácuo, eles têm muita dificuldade de mamar no peito. E o buraquinho aqui em cima também, né? Entra ar, entra leite lá pro nariz, né? Então, é difícil de manter de eles conseguirem mamar. E aí entra também o colostro ordenhado já na gestação. Isso as mães sabem, né? Que o bebezinho já na gestação já foi diagnosticado com fenda ou labial palatina, tá? Então esse também é um grupo de bebês onde as mães podem fazer a ordenha pré-natal do colostro. Bebês também com doenças congênitas, por exemplo, bebês com síndrome de Down, que a gente sabe que, né, os bebezinhos são mais hipotônicos, têm a língua grande, né, podem ter mais dificuldades na amamentação, né, na questão de extrair o leite da mãe, ou bebês também com doenças cardíacas, né, esses bebês, eles podem ter dificuldades grandes na mamada, né, bebês com doenças cardíacas podem ter, né, dificuldades no padrão de sucção, deglutição e respiração, podem ficar muito ofegantes, né, acelera muito o coração, então às vezes não pode nem mamar no peito. Então também esses bebezinhos são beneficiados com colostro que a mãe ordenhou já na gestação, tá? Outro grupo de bebês, né, que se beneficiam com a ordenha de colostro na gestação são os bebês com restrição de crescimento intrauterino, tá? Os bebês PIG, né, que a gente fala, os pequenos para a idade gestacional, tá? São aqueles bebezinhos que lá na gestação eles estão com seu crescimento restrito. São bebês também, né, que podem ter a sucção débil, mais fraca, tá? Fazendo uma mamada não tão efetiva, não conseguir extrair o leite com eficiência. Aí também entra o colostro que a mamãe tirou aí na gestação para esses bebezinhos PIG, né? Ou com restrição de crescimento intraútero, tá? Bebês também múltiplos, né? Gêmeos, trigêmeos, ou às vezes mais, né? Esses bebezinhos, tá? Muitas vezes lá na maternidade já recebem complementação, então também são mães, né, de múltiplos que podem fazer a extração do colostro no pré-natal. Quem mais, né? Histórico familiar, tá? Bebês com história na família prévia de alergia à proteína do leite ou diabetes tipo 1, tá? Que é a diabetes, né, que se adquire já enquanto criança, né? O tipo 2 se adquire com o tempo, então com os fatores de risco, uma alimentação, obesidade, sedentarismo, né? O tipo 1, então, é uma doença, né, genética, tá? Então, histórico familiar de APLV, alergia à proteína do leite, diabetes também é indicação de fazer a extração do colostro na gestação. E também mães que são aquele grupo de risco que podem ter baixa produção ou baixo fluxo de leite, tá? Quem são essas mães? As
mães que fizeram cirurgias de redução de mamas, tá? A mamoplastia redutora, onde tem remoção de tecido glandular, né? E também todo um recorte na areola, e daí pode ter prejuízo na questão do fluxo e na produção de leite, tá? As mães que têm hipoplasia mamar, então são glândulas, digamos que não se desenvolveram completamente, tá? Um baixo desenvolvimento das glândulas, né? Então essas mães, elas têm produção de leite, mas que não atende à demanda do bebê, tá? Na sua totalidade, porque são mães que têm, né, baixa quantidade de glândulas nas suas mamas, certo? Essa é uma condição onde as mamas, durante a puberdade, né, as mamas não se desenvolveram, são mamas subdesenvolvidas, né, e aí são mamas, né, características visualmente, né, a gente consegue fazer diagnóstico só pelo exame físico, pelas características da mama, tá? E então essas mães, elas podem ter dificuldades na sua produção, no seu fluxo de leite, e aí a ordenha de colostro pré-natal também garante, né, um início onde o bebezinho, né, não receba a fórmula artificial e sim o colostro ordenhado na gestação, tá? Então a indicação são para esses grupos de risco de bebês e mães, ponto, né? Não é uma indicação de ordenha pré-natal para todas as gestantes. Eu vou tirar o meu leite porque eu vou fazer cesárea, né? Então, essa não é a indicação, né? A gente sabe que nas cesáreas, mas tem colostro, as mães precisam colocar o seu bebezinho com a técnica correta, se manterem tranquilas, beber em livre demanda e sem uso de bicos artificiais. O seu leite vem, o seu colostro vem, a descida do leite também vem, tá? Então não é uma indicação geral, assim, né? Eu vou tirar meu colostro, vou deixar... Tá tudo bem, não sou grupo de risco, vou ficar tirando meu colostro, vou deixar guardado. Não é indicação, tá, meninas? Não tem por que fazer meu Deus, tem que tirar o colostro. Até porque é o seguinte, tá? O fato de mães, né, com bebês do grupo de risco, mães do grupo de risco, tirarem o seu colostro na gestação, isso não vai influenciar no volume de leite produzido e secretado no pós-parto, liberado, né, e ejetado. Não é porque eu estou tirando o colostro na gestação que eu vou ter mais ou menos leite no pós-parto. Isso não é, por exemplo, eu vou tirar o meu colostro ali no final da gestação e vou estimular mais a produção. Não, isso não acontece, tá, meninas? Isso não acontece. A indicação é tirar o colostro, né, para evitar a suplementação para esses bebês que são do grupo de risco de receber fórmula na maternidade, né, ali nas primeiras horas de vida, tá? Para bebês, sabidamente, que são grupo de risco ou mães que são do grupo de risco a ter baixa produção, baixo fluxo de leite, tá? Por que eu tô falando isso, né? Porque eu já vi colegas consultoras, tá, indicando a ordenha de colostro na gestação para mães que vão fazer cesárea eletiva, né, ou para, assim, orientando no geral para toda mãe que queira fazer, e o seguinte, né, meninas, essa técnica, né, ela ainda já tem estudos, tá, para as mães de grupo de risco, principalmente mães diabéticas, tá, com diabetes gestacional, e não é consenso. Consenso é o quê, né? Onde a gente tem estudos científicos com nível de evidência, tá, muito forte, nível de evidência A, tá, e depois, assim, estudos bem conduzidos, sabe, com metodologia, estudos, né, que são, de fato, diretrizes que nos levam a indicar, assim, para todo mundo, tá? Então, não é. Além disso, quem que não pode fazer a extração de colostro pré-natal na gestação? Mães, tá? Que tem o risco de ter o bebezinho de forma prematura. Então, o risco de parto prematuro é contraindicação para fazer ordenha de colostro, tá? E aí entra aí toda uma questão, né? Mas como assim eu posso
se eu começar a mexer na mama, tirar colostro, eu posso estimular o parto prematuro, né? Para quem não tem, para gestante que não é grupo de risco de parto prematuro, tá, meninas? O que acontece, né? Não há risco. Por quê? Porque, sim, quando a gente faz manipulação na mama, extrai leite, né, por exemplo, extrai o colostro, a gente está estimulando a ejeção do leite que está ali na glândula. E a ejeção do leite, a liberação do leite dentro da glândula, ela só acontece mediante descarga de ocitocina, que é o hormônio da ejeção do leite. A ocitocina, assim como contrai a glândula para fazer a ejeção do leite, contrai o útero, né? Então, o que acontece? Se eu vou contrair o meu útero, eu posso ter parto prematuro, né? É isso. Só que o que acontece? A descarga de ocitocina que acontece, né, para a liberação do colostro, por exemplo, durante a gestação, não é tão grande a ponto de fazer com que a gestante, né, tenha um parto prematuro. Por quê? Porque durante o sexo, tá, as gestantes transam, né? Vocês transam aí, meninas. Tudo bem, tem aquelas que pegam nojo do marido, que não pode nem ver a cara do marido, que não pode nem pensar em transar, enfim, mas tem aquelas gestantes que ficam enlouquecidas, né, meninas? Não sei vocês, mas eu fiquei enlouquecida que eu queria transar com meu marido na gestação. Eu nunca senti tanta vontade e ele não queria. Tinha medo com essa barriga, que tinha um nenê dentro da barriga, não sei vocês aí como é que estão. Mas, enfim, durante o sexo, quando a gente tem orgasmo, a gente tem muita liberação de ocitocina, muito mais do que na ordenha, tá? Muito mais do que no reflexo da ejeção do leite, tá? Então, se fosse por isso, nenhuma gestante poderia transar, né? Fazer sexo e ter orgasmos, tá? E também, além do sexo, né, meninas? A amamentação na gravidez, né? A gente sabe que a lactogestação, então mães gestantes grávidas que têm o seu filho, né? O seu primeiro filho, o segundo filho que ainda mama no peito, não precisa desmamar. Pode manter o seu filho mais velho, né, mamando no peito e gestar o seu bebezinho sem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, né? Então também essas mães não poderiam amamentar estando grávidas. Tem um monte de mãe que faz a amamentação, né, estando grávida, lactogestação, tá? E isso não induz um parto prematuro. A gente só contraindica quando aquela gestação é considerada de risco para parto prematuro, tá? Então, por isso que não há problema em estimular um parto prematuro, tá? Fazendo a ordenha de colostro na gestação para mães que não têm risco de parto prematuro, certo? Então, vamos lá, a prática, né? Como é que se vai fazer? Tem um detalhe também sobre a questão da ordenha. Aqui no Brasil, como tudo vem por último, né, mais demorado, caso vocês sejam do grupo de risco, aí eu conheçam alguma amiga que seja, enfim, né, eu acho que é legal vocês falarem para elas, né, que olha, sabe que existe ordenha de colostro no pré-natal, não, é legal, né, de a gente se informar e conhecer o que existe de novo, não é tão novo assim, mas no Brasil tá? É importante conversar com o obstetra sobre isso, né? A maioria vai se apavorar e vai dizer que não, tá? Porque eles também não conhecem muito do universo da amamentação, né? Mas vocês podem conversar com eles, dizer que vocês, né, já existem estudos e tal, se vocês forem, né, se os bebezinhos de vocês forem do grupo de risco, ou também, né, vocês forem mães com risco de produção e fluxo de leite, tá? E também, além de conversar com o médico de vocês, o obstetra, né, tem que conversar também lá com o pediátrico, a equipe do hospital, para aceitar a entrada do colostro de vocês dentro da maternidade, né? Que aí, assim, ordenha lá, tem colostro congelado, e aí chega lá na maternidade, né? A equipe não deixa vocês darem o colostro de vocês. E aí, vai fazer o quê, né? Então, passou trabalho à toa, né? Então, vamos lá. Como é que se faz, tá? Técnica, né? Como é que se faz a ordenha, tá? Então, é a partir da 36ª semana, tá? É de forma manual,
De forma manual, por quê, né? Porque vocês vão botar uma bomba no seio de vocês, não vai sair nada, né? E vocês não pensem que vai ser volume, vai jorrar colostro, né? No início, ali, nas primeiras tentativas, tá? Vai sair, vai brilhar o mamilo, assim, não vai sair muito, vai sair gotinhas, né? Porque a expectativa é o quê? Vou começar a ordenhar e vai jorrar colostro. Não, colostro é pouquinho, é de gotinha em gotinha, tá? Então, o que acontece? Deixa eu pegar a seringa aqui para mostrar para vocês. Cadê minha seringa? Aqui. Então, como que se faz, né? A extração é manual, tá? Então, com as mãos aqui, faz uma pressão em direção ao tórax e tenta fechar o polegar e o indicador lá dentro, tá? Ordenha manual, não é puxando, não é fazendo isso aqui, não é deslizando, tá? Fixa, caiu minha seringa. Fixa polegar e indicador onde acaba a areola e faz uma pressão em direção ao tórax, lá para dentro, tá? Não é puxando, porque puxando não sai. E apertando, pegando no mamilo, não sai nada, tá? É lá na areola, onde o bebê vai fazer a pega, tá? E aí, ó, tenta encontrar os 2 dedos lá atrás, ó. Porque a pega do bebê é aqui, né? Na areola, tá? Então é lá que a gente tem que extrair o leite. Vou tirando, vai começar nas primeiras ordenhas, né? Quantas vezes eu posso fazer por dia? De 2 a 3, tá? 2 a 3 vezes no dia, é a orientação, né? E aí vocês vão ver que vai começar a sair uma gotinha de colostro. Vai jorrar colostro. Deixa eu pegar minha seringa que caiu. E aí, como é que vai acontecer, ó? Uma seringuinha de 1, de 2 ml, que são aquelas seringas de insulina, tá? Que vai fazer? Eu tô aqui, ó, fazendo, saiu uma gotinha, né? Ó. Saiu uma gotinha ali, eu vou puxar uma gotinha. Vai tirando mais uma gotinha, eu vou tirando de gotinha em gotinha, tá? Algumas gestantes vão notar maiores volumes, né, de gotinhas, outras um pouco menos, tá? Mas é na gotinha em gotinha que vai coletando, tá? Não esperem jorrar colostro na ordenha, na gestação, tá? Muito bem. Já falei das seringas, de forma manual, tô seguindo meu roteiro aqui para não esquecer de nada, tá, meninas? Esse colostro que foi coletado na seringa, então, né, vai botar uma tampinha, tem seringuinhas que vem com a tampinha, tá? Ou não tem tampinha, né? Vai botar dentro de um saquinho, tá? Pode ser aqueles com ziplock, né? Ou saquinhos que a gente compra, né, limpinhos e tal, coloca dentro do saquinho e fecha e congelador. Bota a data, né, bota uma etiquetinha com a data de coleta, tá, e congela, deixa várias seringuinhas congeladas lá no congelador, tá. Ele pode ficar 30 dias congelado, certo? É um prazo seguro, assim, né, são vários prazos, eu sigo os protocolos da ABM, tá? Que é a Academia de Medicina da Amamentação, tá? E lá o protocolo orienta 30 dias congelado, que é o prazo que tem menos perda de nutrientes e oxidação de gorduras, né? Com leitinho congelado 30 dias. 15 dias é para bancos de leite humano, onde são bebês prematuros, de risco, né? Então, são 15 dias. Mas para bebês a termo e saudáveis, 30 dias, tá? Congeladinho, certo? Vou levar para maternidade, conversei com a equipe e tal, vou levar para maternidade. Leva dentro de uma bolsa térmica, tá? Bota o gelox, aquelas bolsas em gel geladinhas, ou bota gelo dentro, mantém a cadeia de frio no transporte até chegar lá, e lá armazena congelado, né? E caso tenha que dar para o bebê, né? Então se faz o descongelamento em aguinha morninha, tá? Banho-maria, né? É legal ter a tampinha, né? Para fechar a seringuinha, tá? Ou também dá para botar, por exemplo, na pontinha, um papel filme, né? Fechar bem, né? Lacrar bem, tá?
Ah, não precisei usar na maternidade, não levei, tenho no meu congelador. Dá para o bebê depois em casa, de seringuinha mesmo, né? Não dá na mamadeira, tá? Então, uma das indicações, né, quando o bebê precisa receber complemento, é a gente dando na seringuinha, né? Como se fosse dar remédio, vai dando devagarinho o colostro. Então, cuidados, né? Quando for fazer extração em casa, amarrar o cabelo, prender bem o cabelo, né? Não precisa usar touca, tá? Mas deixa preso. Lava sempre bem as mãos, para qualquer, não só para ordenha do colostro, né? Mas quando for fazer ordenha de leite materno, né? Se for tirar o leite da mama para armazenar, por inúmeros motivos, tem que ter sempre cuidado de higiene, né? Meninas, lava bem as mãos, tá? Prende cabelo, evita conversar, falar para cair saliva em cima, ainda mais se é com bomba é um sistema fechado, né? Mas se é ordenha manual, então, né, cuidado no falar, pode usar máscara também, né, na hora de ordenhar, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que eu falei tudo. E durante o dia, assim, ó, tirei um pouquinho agora, umas gotinhas, né? Deu isso aqui, deu bem pouquinho. Deixo na geladeira. Depois eu vim, tirei mais um pouco, eu pego aquela que tá na geladeira e tiro mais aqui e volto, né? Não preciso, né? Tirei uma gota e aí tem que ter uma seringa para cada gota, tá? Num prazo aí de 24 horas, eu posso deixar na geladeira 24 horas, tá? E vou tirando e juntando nessa mesma e depois eu congelo. Depois de 24 horas eu passo pro congelador, tá? Deixa eu ver aqui o que tem de perguntas, deixa eu ver que horas são. 10h22, meninas, meu Deus, tá. Vamos ver. A Gabi. Minha seguidora fiel, né, Gabi? Tive alteração na curva glicêmica no início da gestação, depois medindo todos os dias normais. Tá. Não teve, Gabi, né, diagnóstico de diabetes gestacional. Só teve uma alteração e agora tudo normal, então tu não é grupo de risco para extrair leite materno. Teu bebezinho não vai nascer, tá? Não vai ter risco de hipoglicemia porque tu não tem diagnóstico de diabetes gestacional, tá? Interessante, né, meninas? Que bom que vocês gostaram. A gente acaba, né, trazendo temas novos também, né? Porque daqui a pouco vocês vão ouvir falar em algum lugar, então eu pensei, já vou trazer o tema aqui para as gestantes que me seguem, para as mamães também, né? Para se forem, né, os grupos aí que eu citei, que se beneficiem, né? Que dá para fazer a ordenha de colostro na gestação, tá? Mas tem que conversar, né? Lá no hospital, enfim, ou dá para deixar em casa também, né? Já congeladinho. Opa, o que eu fiz aqui? Cancela. Tá. Não, Gabi, não precisa, tá? Fazer ordenha de colostro na gestação. A Raquel pergunta, algum problema em ir perdendo colostro durante a gestação? Perdendo, tu botou entre parênteses, né, Raquel? Porque perdendo, assim, tá vazando, né? Não tem problema nenhum, pode deixar vazar. Tu tá perdendo pra roupa, né? Não tem problema nenhum, tá? Deixa vazar, né? Não precisa ficar coletando e fazendo nenhuma manobra, tá? Fica tranquila. A Mila, com que frequência pode-se fazer a ordenha? Sou a Camila, estou com 35 semanas. Então, eu falei, né, Mila? De 2 a 3 vezes por dia, tá? A Karen, qual a diferença de ordenhar colostro no final da gestação ou no pós-parto? Tá. Diferença, sim, nenhuma, né? Tu vai ordenhar colostro igual, tá? Só que na gestação, a ordenha do colostro, ela é feita, né, com um objetivo de prevenir, né, de evitar a complementação com fórmula artificial para os grupos de risco, tá? No parto, só ordenha colostro, por exemplo, né, o intuito é o quê, né? Meu bebezinho nasceu, ele mamar diretamente em mim, mamar, né, o meu colostro diretamente do meu seio, e eu, mamãe, no pós-parto, não precisar ficar tirando, né, leite, colostro. Eu só faço ordenha no pós-parto de colostro se o meu bebezinho não está conseguindo mamar no seio, está separado de mim, né? Tem bebês que vão para UTI neonatal e a mãe faz a extração de colostro para esse bebezinho receber, né? Em caso de separação mãe-bebê,
casos onde o bebê não está conseguindo mamar, casos onde o bebê está mamando, mas não está conseguindo fazer uma extração adequada de leite materno e precisa complementar. Então, por isso que a gente faz a extração no pós-parto, tá? São motivos diferentes, né? Mas se o bebê nasceu e está mamando em mim, ficar fazendo função, tirar colostro, né? Bem capaz, vai mamar direto em mim. Ou casos onde, por exemplo, né, acontece, o bebê está machucando a mãe não consegue aguentar a dor na amamentação, por exemplo, até ajustar, né, os motivos que estão levando a dor e lesões, a mãe faz uma pausa na amamentação, a mãe ordenha o seu colostro, né, no pós-parto para dar para o bebê, tá? São casos, situações de ordenha no pós-parto, né? Simone está perguntando, você pode listar todos o que você citou? Posso listar sim, vamos lá, Simone, tá? Vou repetir, tá? Qual é a indicação, né? Vamos lá, deixa eu pegar minha listinha aqui, tá? Mães com diabetes gestacional, tá? Que podem ter, os bebezinhos podem ter hipoglicemia no pós-parto, tá? E bebês GIG grandes para idade gestacional, bebês com fenda labial palatina, bebês com doenças congênitas, tá? Por exemplo, síndrome de Down, doença cardíaca, bebês com restrição de crescimento intrauterino, tá? Mães de bebês múltiplos, né, gêmeos, trigêmeos, tá? Histórico familiar de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, ou diabetes tipo 1, tá? E mães, né, com hipoplasia glandular ou que fizeram cirurgia de mama, mamoplastia redutora, tá? São os grupos de risco aí que é a indicação da ordenha do colostro no pré-natal. Mas, mais uma vez, repito, né, que vocês precisam conversar com a equipe médica, com o pediatra, com a obstetra, né, ver lá no hospital, conversar com a equipe também, né, e ter todos os cuidados de, a partir da 36ª semana, 2 a 3 vezes por dia, faz a extração manual, coleta com umas seringuinhas, gotinhas de colostro que vai saindo, né, tenha todo o cuidado de higiene. Mães em risco com gestação de risco para parto prematuro não deve fazer a extração do colostro na gestação, tá, meninas? Eu acho que eu vou encerrar aqui, 10h28, milagre que eu tô encerrando uma live 2 minutos antes do Instagram me cortar, tá? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, né, nessa noite de domingo, em pleno feriadão, certo? Espero que vocês tenham gostado do tema, tá? E espero que vocês não precisem aqui fazer isso, né? Mas se forem do grupo aí, que vocês tenham essa possibilidade, tá? Eu espero vocês na quinta-feira, eu faço a live SOS da amamentação na quinta-feira, às 21h30 aqui, novamente, certo? E espero que vocês se inscrevam, tá, meninas, para o meu workshop, que vai ser sábado que vem, dia 17/10, tá? Desvendando a técnica PPS, que vocês, posição, pega e sucção, prometo entregar tudo que eu sei, tá? Vou fazer também o lançamento do meu curso Amamentação de Ouro, certo? No final do workshop, claro, tá? E daí lá eu vou mostrar tudo que tem no meu curso aí. Finalmente vai sair o meu curso, tá? Que eu digo para vocês, né, que de todos os cursos que eu conheço até hoje, aqui no Brasil, esse curso é o primeiro curso, tá, para gestantes e mães, feito, tá, por uma consultora certificada pelo IBLCE aqui no Brasil, é o primeiro, tá, onde eu coloquei todos os meus 17 anos de prática dentro dele, e eu tenho certeza que todas as gestantes e as mães serão muito beneficiadas com o curso, porque nele eu trabalho toda a questão das técnicas para prevenir as dificuldades, assim como, se houverem dificuldades, também ensino como resolver as dificuldades, tá? Então, ajuda tanto a gestante durante a gestação se preparar para a amamentação, com tudo que precisa e todas as técnicas possíveis, e também no pós-parto, tá, meninas? Mas daí eu vou mostrar para vocês no sábado, tá? Tudo que compreende o meu curso aí, vocês vão ver o quanto, né, ele vai ajudar muito todas vocês. Tá, meninas? Uma boa noite para vocês.
uma boa semana, fiquem com Deus aí, aproveitem o feriado, o Dia das Crianças, aproveitem os bebezinhos de vocês dentro da barriga, gestantes, que daqui a pouco eles saem, né, e a gente sente saudade deles dentro de nós. Imagina, 2 corações batendo dentro de nós, né, é incrível, tá? Aproveitem, se vocês já têm filhos, enfim, as crianças, afilhados, né, que a gente consiga, enquanto adultas, né, ter sempre um pouquinho de criança dentro de nós, né, meninas? Um beijo, boa noite, tá?